No Viva Saúde de hoje, nós vamos conversar sobre conjuntivite. Não saia daí, nós já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto super interessante, a conjuntivite. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Para conversarmos sobre esse assunto, a gente recebe hoje a médica oftalmologista, a doutora Bárbara Tonelli Narciso. Muito bem-vinda ao nosso espaço para a gente esclarecer as dúvidas do público, doutora. Obrigada, Elke. Então, vamos falar sobre a conjuntivite, doutora, porque assim, a gente está na primavera, né? E tem essa informação de que a conjuntivite, nessa época do ano, nessa estação em especial, ela aumentam os casos, né, de conjuntivite. Isso é mito ou é verdade? Realmente é realidade. É a conjuntivite alérgica que aparece. Então, ela é própria do paciente que já é alérgico, que tem atopia, né, paciente que tem asma, e ela aparece em épocas do ano em que há floração e piora realmente a conjuntivite. Tem a ver, então, com essa polinização, com a polinização, né? Sim, que a gente acaba não vendo, mas que atinge, né, de certa forma. Tem pessoas mais suscetíveis, mesmo a doutora acabou de falar sobre mencionar os alérgicos, né, ou quem tem asma. As crianças, por exemplo, elas são mais sensíveis do que os adultos, ou isso não tem a ver? Não tem muito a ver. O que tem a ver é que ela é própria da alergia, né? Então, o paciente alérgico, que já é suscetível, o paciente que tem asma, que tem rinite alérgica, esse paciente, quando exposto ao alérgeno, aquele objeto, aquele produto, aquele agente mesmo, né, que causa alergia, vai piorar a alergia. E é nessa época, no verão, que ela piora mesmo. Mas esse tipo de conjuntivite não é contagioso, né, doutora? Essa é a vantagem dessa conjuntivite, que ela não é contagiosa, né? É próprio da alergia. É o paciente que tem alergia que vai ter. E o que a pessoa que acaba sendo acometida por esse problema, que é extremamente desconfortável, né? Porque tem a ver com os nossos olhos e assim, né, no nosso dia a dia, até o aspecto disso, né, é delicado, porque quem se depara com alguém com conjuntivite já fica pensando, opa, não chega perto de mim, porque... Mas quando é alérgica, né, no caso... Essa é alérgica. Não é contagiosa. Não é contagiosa. Mas primeiro, como saber, assim, qual a diferença? Então, elas são bem próximas, elas são bem parecidas. Existem vários tipos de conjuntivite, né? E a conjuntivite alérgica, a conjuntivite viral, bacteriana, todas elas são semelhantes, né? Geralmente, pacientes têm ardência, lacrimejamento, coceira. Coceira é bem característico da conjuntivite alérgica, mas os sintomas são próximos, assim, são bem parecidos, bem parecidos. Então, assim, quando o paciente tem alguma queixa, tem que ir no médico, no oftalmologista, para ele ver qual tipo de conjuntivite, para escolher o melhor tratamento, sim. Que então, são diferentes. Então, o primeiro passo é procurar auxílio médico. Daí o médico vai identificar. Vai saber. Porque também uma é contagiosa, a outra não. Sim. Né? E os cuidados que eu vou ter que ter são diferentes, o tratamento é diferente. Cada uma... Quais são os tipos? Assim, a maioria das conjuntivites são as virais, tá? A gente tem conjuntivite viral, tem a conjuntivite bacteriana e a conjuntivite alérgica. Mas aquela que é a mais temida é a conjuntivite viral, que a gente pega... É mais contagiosa. É a mais contagiosa. E aí, como lidar nesse caso, então? Com a viral? Os sintomas, como eu já falei, são todos bem parecidos, né? E a conjuntivite viral, geralmente, ela está associada com uma gripe, com uma infecção de vias aéreas superiores. O paciente tem dor ocular, tem dificuldade na claridade, né? Tem ardência, lacrimejamento, mas sempre tem um quadro viral, assim, de gripe
é por trás. Então está associado a um quadro quadro viral. E geralmente o paciente já está contaminando uns de 4 a 10 dias antes de aparecer o sintoma. Então, por isso que pega em todo mundo. Por isso que todo mundo é contaminado. Numa família, sim, a tendência é que todos peguem aquela conjuntivite. Antes de manifestar os sintomas, já antes tem de aparecer essa a gripe, já pode aparecer. Capacidade de contágio. Porque o vírus fica, né? Fica na mão, fica em lugares secos. Sim. Os cuidados são os mesmos para um quadro viral, assim? Para um quadro viral, isso. Lavar bem as mãos, higiene. Higiene, compressa gelada, alivia os sintomas. Né? Basicamente, na conjuntivite viral, não vai ter um tratamento específico. A gente tem que cuidar dos sintomas. Geralmente, assim, compressa gelada ajuda bastante, lavar a mão sempre que lembrar. Né? E se tiver um caso muito avançado, demorou muito para tratar, a gente pode lançar mão de uns tratamentos específicos com colírio, além de lubrificantes. Tem um ciclo essa doença? Tem um ciclo. Ela dura mais ou menos umas 3 semanas, até 3 semanas. Tudo isso? Porque um resfriado, uma gripe dura uma semana, em média uma né? semana, né? Uhum. A conjuntivite se estende um pouquinho mais. A crise aguda dela é uma semana, mas ela está agindo uma semana antes e uma semana depois. Ela ainda está por ali. Depois de controlados esses sintomas, ela ainda pode ser feito contágio? É mais difícil, mas é no começo que é pior. Quando manifesta os sintomas, é o pior momento. Pior. Antes de começar e quando o paciente está sentindo desconforto. E a bacteriana? Como é que é feito o contágio disso? Como é que a pessoa acaba pegando essa doença? A bacteriana é a menos comum, né? E ela é bem grave. Então, geralmente a gente pega pelo contato direto. Tu apertou a mão de alguém que estava, ou teve contato com alguém que estava trabalhando junto com alguém que teve, ou no colégio, numa sala de aula, alguma coisa assim, alguém estava com conjuntivite, a gente pega. Alguém pode ter apertado a mão, não ter a conjuntivite, apertar a mão de uma pessoa que... E coçar o olho, ser por exemplo. Vetor. Coçar o olho, ou daí a gente, mas é pelo contato direto. Sim. Um dos sintomas da conjuntivite, independente de qual tipo seja, é a coceira, né? E quando a gente fala de coceira, é muito difícil controlar, principalmente as crianças, né? A gente fala, não coça, não coça. E quando vê, tá coçando os olhos. Esse ato de coçar os olhos, ele pode agravar a doença? Ele pode trazer outros problemas para os olhos? Sim, a coceira é bem característica da conjuntivite alérgica. Né? E criança a gente não controla mesmo, colocar a mão no olho ou a coceira, e a gente mesmo, até a gente, para controlar já é difícil. Né? Mas compressas geladas ajudam bastante, cortam os sintomas. E o ato de coçar os olhos, realmente, ela pode desenvolver uma doença que já é bem mais séria, que é o ceratocone, pelo ato de coçar os olhos. Então, é bem importante tratar logo esse sintoma da alergia. Né? O que é essa doença, doutora? O ceratocone? O ceratocone é uma doença na córnea que ocorre o afilamento e o abaulamento da córnea e ela vai formando um cone, uma protusão em forma de cone. Daí esse cone vai levando a uma distorção visual progressiva. Então, ele vai piorando a visão. É uma doença comum em pacientes jovens e ela pode progredir até uns 40 anos de idade. E ela pode ser hereditária e também o ato de coçar os olhos a gente sabe que tem relação com essa doença. Isso, quais as consequências, assim, pode perder a visão? Pode chegar nesse ponto de perder a visão? É assim, por isso esse paciente, assim, que tem o hábito de coçar o olho, tem a conjuntivite alérgica... Independente até da conjuntivite, né? Independente Às da vezes está com o olho cansado, depois de ficar o dia inteiro na frente do computador... E tá com sono e vai lá e coça o olho, não tem conjuntivite, não tá com nenhum problema, mas só de cansaço mesmo, né? Sim, isso é um risco também, né? Isso aí daí já é outra síndrome parecida com a conjuntivite, que é a síndrome do olho seco, que também é de ficar à exposição na tela por muito tempo.
Mas voltando ao ceratocone que tu me perguntou, é bem importante o ato de coçar os olhos. Realmente está relacionado com ceratocone em pacientes jovens. E a gente deve evitar ao máximo. Primeiro, a gente começa tratando a conjuntivite do paciente, para ele não coçar, evitar. As compressas geladas, como já falei, ajudam bastante, né? E o ceratocone, ele tem uma forma progressiva, ele vai aumentar. E com o tempo, ele vai piorando a visão vai piorando. E agora... Até chegar num ponto que... Vai chegar num ponto que fica bem prejudicada, bem ruim a visão. Daí se lança a mão dos tratamentos, né? Mas a prevenção ajuda bastante. Falando de pessoas que usam óculos, né? Essas pessoas, elas estão mais suscetíveis, menos a conjuntivite, ou não tem nada a ver? Elas estão no mesmo, em pé de igualdade com eu qualquer acredito que é igual. Não tem nenhuma proteção ou também nenhuma sensibilidade? Pela poluição, poeira, isso aí o óculos protege um pouco, né? Mas é pela sensibilidade. Falando de automedicação, porque muitas pessoas estão em casa e podem estar pensando assim, não, mas eu já tive um quadro de conjuntivite, inclusive usei esse colírio aqui que tem lá que a minha mãe tem. Vou usar de novo. Vou usar de novo porque deu certo, né? A automedicação funciona assim, né? Para encurtar os caminhos, né? E a gente está aqui justamente falando que precisa procurar orientação médica para saber diferenciar, inclusive, né? É bem importante, o tratamento é diferente. E, às vezes, usando uma ou outra medicação, a gente está mascarando o quadro, está demorando mais para iniciar o tratamento. E isso pode ter consequências. Vai piorando. Pessoas que agora falando do óculos escuro, né? Os óculos escuros. Tem gente que fala assim, usa o óculos escuro que não vai transmitir a conjuntivite. Isso é mito também ou é verdade? Eu acredito mais que esse mito do óculos escuro é para não aparecer os olhos vermelhos. E também protege, porque o paciente com conjuntivite tem muita fotofobia, que é dificuldade na claridade. Isso é um outro sintoma... É um sintoma comum a todas as conjuntivites. Tem dificuldade com a claridade, o paciente tem dificuldade. Então, ele já põe um óculos escuro para não mostrar o olho vermelho e também para proteger da claridade. Quem apresenta um quadro de conjuntivite, então, tem que ficar, de certa forma, em isolamento. Tem que ficar atento. Sim, a conjuntivite viral e a bacteriana tem que ter isolamento, tem que separar as toalhas, tem que lembrar de lavar sempre a mão, tem que ficar em lugar arejado, não ficar em ambiente fechado, com os familiares, né? A conjuntivite alérgica, que não tem contágio, daí essa não tem problema. Falando de prevenção, doutora, vamos para a conjuntivite alérgica primeiro, né? Tem como prevenir um quadro de conjuntivite, mesmo sabendo que a gente está numa estação em que a gente está mais suscetível a acontecer, né? Muitas pessoas são alérgicas, acho que hoje em dia, né, tem uma boa parte da população apresenta algum quadro de alergia. 20% da população tem alergia, né? Da população mundial. É um número expressivo, né? É um número expressivo. Falando de prevenção, a gente falou aqui de lavagem de mãos. Isso, hábitos de higiene. Que depois da Covid, né, se tornou até... Muitas famílias incorporaram muito mais esse hábito, por incrível que pareça, né? Não era um hábito tão comum quanto é hoje. Sim, o álcool também. O uso do álcool, né? Esse álcool 70, ele ajuda também... Ele é bactericida, ele é ótimo, né? Para evitar a proliferação desse tipo de... Mas falando de prevenção da conjuntivite alérgica, tem alguma forma de atenção? A conjuntivite alérgica, ela é do paciente que já tem alergia. Então, esse paciente já se cuida mais ou menos. Então, a gente começa pela higiene, lavar a mão sempre que lembrar, né? Daí, evitar o contato com ácaros, que é lavar a roupa de cama com frequência, né? Usar capas nos travesseiros, né? Manter o ambiente, o quarto, a casa, arejados, com a luz solar, exposição à luz solar, que o sol ajuda, né? E manter o filtro do ar-condicionado limpo. As pessoas que têm alergia, as mulheres, usar maquiagem antialérgica. Esse ponto então, é bem assim importante. vai indo. Essa pessoa já está se acostumada a se proteger um pouco.
Outra coisa é o pelo dos animais. Então, o animal... Evitar que o animal fique dentro de casa, isso já é complicado, né? Porque E os hábitos de vida estão mudando cada vez mais, né? E o o cachorrinho, pelo. o gatinho, está cada vez mais dentro de casa, né? Sim. Então, evitar e não isso. usar medicação, né? Não usar o colírio aleatoriamente. Né? O paciente que usa lente de contato, cuidar da sua lente de contato, higienizar, isso aí é bem importante. A lente de contato mal higienizada pode causar um quadro de conjuntivite? Pode causar um quadro de conjuntivite. Por isso que a gente pede ao paciente que usa lente de contato usar o produto adequado da lente. Mas nesse caso, uma conjuntivite alérgica? Ou pode ser também bacteriana? Pode desenvolver qualquer uma. Pode desenvolver a bacteriana. Se está num estojo que não é limpo, que está infectado, o paciente pode agrava bastante. A lente de contato, se bem usada, ela não dá problema nenhum. O importante é a gente respeitar os limites da lente, usar os produtos certos, usar no tempo certo, que daí é só sucesso. Mas tem alguns tipos diferentes de lente de contato, né? Tem algumas que podem ficar mais tempo, permanecer mais tempo nos olhos, né? Sim. Eu não conheço tão bem assim, mas até gostaria de te pedir, assim, para explicar, aproveitar esse momento para explicar, assim, né? Já que a gente falou de higiene da lente, né? Quais são os tipos principais, assim? Os principais é a lente gelatinosa, que é a que mais usa, e dentro das gelatinosas tem vários tipos de uso. Como é que tu pode usar, quanto tempo que ela vai durar, daí tudo depende. Tem inclusive as descartáveis, que a gente usa um tempo, tem descartável de até um dia, que tu usa um dia e joga fora. Tem aquelas que tu tem que tirar, não pode dormir. Que não pode dormir, não pode tem as cochilar. que tu pode dormir. Só que a gente não gosta muito que durma muito, mas elas são feitas para dormir, a oxigenação delas permite isso. Tem algumas mas isso tem pode tem dormir, que ficar bem sim. claro, né? Que está usando uma lente com aquela finalidade. Sim, né? essa lente que pode dormir, ela dura menos. Então a gente tem que respeitar os limites dela. Uma lente com prazo de validade vencido, nem pensar, né? Nem pensar. Pode causar danos. Outra coisa que a gente confunde muito é o uso de soro fisiológico, porque às vezes o soro fisiológico tem preço muito acessível. Mas assim, o soro fisiológico não é indicado para uso de lente de contato. Ele contamina mesmo. Se tu deixar uma lente no soro fisiológico, em 2, 3 dias ela está contaminada. Pode dar uns problemas sérios. E qual é o melhor, então, é o produto. meio para... produto. Tem produtos, a gente compra um produto específico para lente de contato. Tem vários tipos. Qualquer um vai ser bom para armazenar. Já que a gente está falando de lente de contato, pode ser uma curiosidade do público, as lentes coloridas, doutora, que não têm a finalidade de correção, mas que também são bastante utilizadas, né, para questão estética. É estético. Mas quais os cuidados? É uma lente de contato. Mas a procedência, por exemplo, isso é uma preocupação? Geralmente são marcas idôneas que vendem, entendesse? E elas ficam... A gente tem que guardar ela no produto certo, ela tem um tempo de validade, né? Ela não é feita para... Geralmente não são feitas para dormir. Então, vai ter as características da lente. Não é só usar aleatório. Que acontece com qualquer lente. Sim. Com qualquer lente a gente vai ter que ter esse cuidado. Sim. A lente de contato, ela é ótima para praticar esporte, para o verão, ela é ótima, mas se tu usar ela certinho, só vai ser bom. Senão pode ter consequências sérias aí. Se a gente não respeitar os limites da lente, a gente vai ter consequências. Falando de óculos, né? A gente conversava aqui antes de começar a gravar, porque eu uso óculos há pouquíssimo tempo para perto, né? Para leitura. E aí que estava rindo aqui porque não tô usando os meus óculos, né? Quando os nossos avós falavam, não faz isso que força a vista, né? Força a visão. Isso acontece mesmo? Se a gente deixa de usar, isso agrava um quadro? Isso pode trazer também alguma consequência como uma conjuntivite, como um cansaço visual? Não sei, eu estou falando aqui porque imagino que seja uma dúvida do público. Isso pode também
ser um problema, além de prejudicar, ser um desconforto na hora da leitura, por exemplo? Eu acho que o principal é isso. Se o paciente não está enxergando bem, ele já deve usar o óculos para facilitar o dia a dia, a vida dele, né? Mas, na verdade, essa questão de forçar a vista. Quando existe Ou ler no escuro, por exemplo? Ah, sim, isso aí força, isso aí pode dar síndrome do olho seco, isso aí sempre tem que ter uma claridade indireta, sempre é bom, a gente tem que, assim, prejudicar não vai, mas a gente tem que facilitar, né? Porque assim, tu vai lá ver uma coisinha no escuro, não é nada, um recado. Agora, se tu ficar horas e horas vendo um filme, jogando alguma coisa, daí já é diferente, daí já prejudica, né? Sempre tem que ter uma luz indireta, né? Mas quanto ao forçar, na verdade, assim, no tipo de falta de vista com a dificuldade de perto, essa sim, essa é bom forçar, essa é a única que é bom forçar. Quanto mais tarde a gente usar o óculos de perto, melhor, porque depois que a gente começar a usar ele, a gente vai ficar realmente dependente dele, né? Só que a gente tem que forçar até quando não está te prejudicando o teu dia a dia, quando está conseguindo fazer a tua atividade normal. Chega uma hora que a gente tem que se entregar para ele. Claro, tem que se render aos óculos, né? Sim. Interessante saber disso, porque... Na dificuldade de perto, na outra, dificuldade de longe, no astigmatismo, que é uma distorção visual. O paciente já tem outros sintomas juntos, que é a dor de cabeça, distorção, não está enxergando bem, daí não tem como esperar. Ou então a miopia, que é a dificuldade de longe. O paciente não está enxergando, então... O óculos ajuda bastante. Sim. É um recurso importante, né? Muitas vezes é a questão do hábito mesmo, né? De lançar a mão daquele recurso, porque já está tão acostumado a não usar, mas, enfim. Depois que começa a usar, realmente sente a diferença. Sim. Doutora, aproveitando a tua presença aqui, a gente já vai voltar para a pauta da conjuntivite. Já quero te fazer uma outra pergunta na sequência, mas aproveitando a tua presença aqui, tem essa questão do... Não sei se isso é mito ou verdade, mas as crianças, elas estão na frente das telas, né? E se fala muito que na frente da tela a gente pisca menos. Isso realmente é verdade? Isso prejudica a visão? Até que ponto isso é um problema? Porque as crianças estão começando cada vez mais cedo, né? Os adultos nem se fala, porque já incorporou ao dia a dia. Realmente a gente pisca menos quando está na frente das telas? Sim, diminui. Se a gente está muito exposto às telas, o tablet, computador, celular, a gente realmente pisca menos, já foi comprovado. Então é importante, quem fica muito tempo no computador, ou no celular, ou nos tablets, né, piscar. É importante também, é bom intercalar a visão longe e perto, estimular a visão de longe junto, porque a gente só está estimulando de perto nesse momento ali. Então, intercalar, isso é bom, é um hábito bom. Outra coisa, assim... Por exemplo, passar do computador, está trabalhando no computador, dá um tempinho, olha para a janela, contempla o que está lá fora e volta. É isso? Estimular a visão longe e perto. Tá? Isso é bem importante. Eu te interrompi, mas continua, por favor, o raciocínio. Com a pandemia, teve uma epidemia de miopia e dificuldade de longe. E ela se desencadeou pelo uso excessivo da tela. Isso é comprovado. Então, da tela e principalmente o celular. Então, as crianças, a gente tem essa preocupação, aumentou mesmo a miopia, que é a dificuldade de longe. E a gente tem essa preocupação em estimular as crianças para brincar na rua, para fazer atividades ao ar livre, para evitar um pouco a tela. Sim. Voltando, então, ao tema de hoje, né, conjuntivite, tu mencionaste um detalhe aí que é bem importante, que é a maquiagem. Né? Tem mulheres, né? Acho que é o público predominante da maquiagem, que utiliza a maquiagem e muitas vezes usa o produto vencido
porque acaba, né? Ah, tá lá, não, mas parece que vai tá dar tão bom ainda para usar, vai dar conjuntivite. Né? Pode dar conjuntivite? Isso. Pode vai irritar, vai irritar a conjuntiva, vai irritar. Então, assim, porque essa pessoa da alergia já é uma pessoa mais sensível. Mas isso acomete os alérgicos mesmo. A conjuntivite alérgica, geralmente, sim. Uma mulher que está usando, ou enfim, né, uma pessoa que está usando a maquiagem e não tem tendência à alergia. Tá. Ela usa, vou usar o meu produtinho lá. Ela não tem alergia. Não tem alergia. Ela também pode ser uma vítima do produto vencido? Assim, produto vencido, sim. Uhum. É um risco. Com certeza. Né? E a mulher que vai usar maquiagem e que é alérgica, ela já está preparada. Ela já sabe que às vezes vai inchar o olho dela no outro dia e tudo mais. Então, e esteticamente também vai ser bem ruim, né? Ela já se prepara, ela já tem esse hábito de ter uma maquiagem antialérgica, vou comprar esse diferente para ver se melhora a minha alergia, se eu não fico com o olho tão vermelho. Dormir com os cílios postiços, doutor. Tem que usar lubrificante. Ninguém dorme com cílios postiços, tenho certeza. Imagino. Chegou tarde de uma festa, é bem complicado. Sim, trazer um pode dar conjuntivite alérgica, né? Porque pode dar uma conjuntivite por exposição pelo olho seco, né? Porque ter mais chance de ressecar. Uhum. Então, se o paciente está cansado, não quer tirar a maquiagem, essas coisas assim que a gente sabe que acontece, pinga um colírio lubrificante que já ajuda, né? Sim. Tem colírios que são... como que eu vou explicar, assim, que são medicações assim mais brandas, assim, como um lubrificante, por exemplo, que não é caracterizado como automedicação. Não, sim. Os lubrificantes é bem mais tranquilo. É bom ter em casa? É bom ter em casa, o paciente usar de vez em quando, aquele dia que teve muito vento, tomou banho de mar ou de piscina. Um lubrificante faz bem, ajuda. Para aumentar o conforto ali quando precisa, mas não é um quadro. Teoricamente, para limpar o olho. Uhum. O olho não precisa ser limpo, né? Mas descansa. Trabalhou muito no sol, sempre é bom. É bom. Esse tipo de colírio é bom ter em casa. Esse colírio é um lubrificante e tu pode usar muito ou pouco, tu pode conversar com o teu oftalmologista que ele vai te dar um colírio que tu pode usar à vontade. Uhum. Mas conversa primeiro com o oftalmologista, né? Sim, é bom. Doutora, aqueles colírios, que eu não vou dizer a marca, que bem popular, do tubinho azul. Que deixa o olho branco. Que deixa claro o olho, né? Fica bom, né? Que fica assim um olho bonito até, né? Sim. Chama atenção. O risco de usar esse tipo de colírio. O problema desse colírio é que ele vicia. Ele vicia. Então, assim, a gente pingou, ele deixou o olho todo branquinho. Ótimo, ficou bonito. Depois que passa o efeito dele, porque naquela hora que a gente pingou, o sangue saiu do olho. Ele teoricamente. É constritor. Uhum. Então, o sangue saiu do olho, o olho ficou branquinho, ficou lindo, realmente. Só que daí vai uma mensagem para o nosso cérebro dizendo: o olho não tem sangue, o olho não tem sangue. Daí, quando passa o efeito do colírio, volta o dobro do vermelho. Daí o problema é o efeito rebote. E aí usa mais colírio, tu pinga de novo. E assim vai. Às vezes é difícil a gente deixar de usar esse colírio que deixa o olho branco, mas evitar ao máximo. Evitar ao máximo. Pessoas que trabalham com poeira, né, que trabalham com produtos químicos, que até usam EPI, muitas vezes, né? Mas mesmo assim é difícil lidar com aquele material, né? Não tem como evitar. Do ambiente, E até a poluição do ambiente, né? O que essas pessoas podem fazer para evitar a conjuntivite alérgica? O óculos de proteção, né? Depende do lugar, né? A primeira coisa, é o que mais protege, né? Fora isso, o uso de lubrificantes oculares pode ajudar, pode amenizar, pode, como eu falei, limpar o olho à noite. Tu falasse da conjuntiva. A gente até não começou falando sobre isso, né? Comecei já falando sobre a primavera.
Poderia explicar pra gente como é que se Então. processa isso? Falando assim, traduzindo, né, para quem está em casa, como é que é essa anatomia e como é que o que acontece quando há um quadro de conjuntivite? Então, a conjuntivite é a infecção ou a inflamação da conjuntiva. A conjuntiva é uma membrana fina que reveste o olho, né? Então, ela está nessa parte branca do olho. É em cima da parte da esclera. A esclera é a parte branca. Em cima tem a conjuntiva, que é uma membrana fina. Então é essa membrana que fica E como comprometida. ela aparece, ela está exposta, né? Ela que é acometida. E aí ali se instala o vírus, a bactéria ou o agente que causa alergia. Ou o agente que causa alergia. E essa irritação então acontece nesse nível da membrana? É como se fosse o branco do olho, mas é uma membrana em cima do branco do olho, que tem aqui em volta. É a conjuntiva. Tem lugares que podem apresentar mais casos de conjuntivite e outros Sim, menos? a conjuntivite alérgica, ela aparece bem nessa época no calor, né, em regiões secas e quentes. Né? A gente é bem em lugares de muita poluição, né? Cidades que são mais poluídas tem mais do que o ar livre, do que um lugar rural, assim, o urbano é bem pior do que... Quem mora no interior, por exemplo, tem menos risco. Mas tem a polinização, daí já... sim. Daí depende da época também, né? E na praia, por exemplo, quem mora na praia já tem... Aí tem o agente... Daí o tem sol, o mar. o calor, né? Sim. O calor em si, ele é um agravante do quadro de conjuntivite. O calor, a gente fica mais suscetível a ter conjuntivite no calor. Sim. Por quê, doutora? Porque o vírus, a bactéria, eles gostam do calor, eles querem um ambiente fechado. Mais rapidamente. Eles querem um ambiente fechado, um ambiente quente. Por isso que elas aparecem também no carnaval, no calor, na multidão. Sim. Quando mais pessoas se cumprimentam e passam a mão no olho. Doutora, falando de Covid, né? Tu falaste da pandemia também. A Covid, quem passou, né, pela doença, realmente isso comprometeu de alguma maneira a visão? Então, tem vários relatos que os pacientes que tiveram Covid acharam que a visão de perto piorou. Tem muitos relatos dessa questão. E também na época do Covid, que o paciente teve Covid, ele pode desenvolver uma conjuntivite pelo Covid. Ele pode dar a conjuntivite que é própria do quadro do Covid. Pode acontecer, porque aí tu falasse de estar associado a um vírus, né? Só que assim, a gente está tão preocupada com o quadro clínico dele. A conjuntivite é o menor dos problemas. Sim, que hora, daí né? nessa hora, se o paciente está internado, alguma coisa assim, lá os cuidados já vão cuidar do olho, já vão botar um lubrificante ocular, já vão ajudar. Não se trata sozinha também. Essa conjuntivite. Tem esse cuidado. Até lancei essa pergunta porque há muitos relatos, né, de pessoas que falam: poxa, Covid comprometeu a minha memória, mas também comprometeu a minha visão. Casos de fotofobia, né, de pessoas que passaram a ter sensibilidade Ficou pior, luz, né? Parece que agravou. E pode estar associado a um quadro de Covid. Pode estar associado ao quadro de Covid que ele deu a conjuntivite, né? Daí a fotofobia está ligada à conjuntivite. Mesmo que não tenha tantos sintomas aparentes, pode estar acontecendo um quadro de conjuntivite. Mas geralmente tem a vermelhidão. Geralmente a vermelhidão no Covid aparece. Aparece uma conjuntivite. Realmente, né? É curioso, porque num quadro de Covid, e graças a Deus a gente já está em outra fase, eu imagino, né? A preocupação é com tantos aspectos que os olhos acabam ficando em terceiro plano, né? Sim, primeiro é a vida, né? Sim, mas tu percebesse isso no consultório, assim? Sim, a dificuldade de pessoas te procurando com essas demandas. Todo mundo reclama. Interessante, né? Os olhos, assim, a gente
costuma não falar de coisas tão rotineiras quando está tudo bem, né? Mas quando compromete, e aí a gente tem, né, a gente trouxe aqui vários pontos, né, nessa conversa, falando sobre cuidado com telas, né? Nosso tema central é conjuntivite, porque tem que ter esse cuidado com a higiene, né? Maneiras de prevenir, higiene, evitar automedicação para não mascarar um problema, né? Mas os olhos estão ligados, aí os de lentes, de maquiagem, os olhos estão ligados a várias outras questões. E aí, então, a gente acho que deu uma passada rápida aqui, né, por tudo. Doutora, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, acredita? Certo. Mas eu quero te agradecer muito mesmo, assim, a tua presença aqui. A gente sabe, né, da agenda que é corrida, mas quero te agradecer mesmo, tá? Pela tua disponibilidade, por estar aqui compartilhando essas informações, né, que são importantes aí para o nosso público. Tá bom? Eu também agradeço bastante, porque é bem importante informar a questão das telas. Realmente piorou bastante a miopia no nosso meio. Então, a gente tem que cuidar e estimular essas crianças a brincar ao ar livre. É verdade, é verdade. Um desafio aí para os pais, para as mães, para os cuidadores, mas é possível, né? Sim. E a informação está aí para nos ajudar, nos alertar, né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também, Elke. A gente agradece a sua audiência. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais. Agradecemos também nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Fica por aqui e até o próximo. Viva Saúde!